Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Muita saudade de estar aqui falando de Jesus Cristo para vocês e uma grande alegria quando Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo me permitem vir aqui para falar coisas boas. Para você que já é inscrito no canal, eu sempre digo assim, olha, continua compartilhando, continua falando do canal, continua provando para as pessoas que existe uma verdade que realmente liberta e que livra todas as pessoas de mentiras infundáveis criadas por doutrinas humanas, por homens gananciosos e ambiciosos que esquecem de Jesus, pensando apenas em si próprios. Amém? Para você que é novo, está passando por aqui pela primeira vez, para você que é novo, já viu 1 ou 2 vídeos, mas ainda não se inscreveu, se você sentir no seu coração se inscrever, inscreva-se, porque afinal de contas, eu acho muito positivo quando você se inscreve no canal e você compartilha os vídeos e fala do canal, porque afinal de contas outras pessoas vão ter a oportunidade de conhecer essa verdade. E aí você vai estar cumprindo, sabe o que, meu querido? O ID. ID. E pregar a todos os povos e todas as nações. Por quê? Porque a partir do momento que você compartilha um vídeo e fala para a pessoa de Jesus, você já está pregando as boas novas dele, a verdade dele, para aqueles que ainda muitas vezes estão com o véu sobre os rostos e não conseguem ver verdade alguma e só ficam dando valor para o homem. Amém? Bom, gente, hoje é um assunto muito delicado. Por quê? O Espírito Santo é maravilhoso para conosco. Quando nós oramos e falamos com Ele e nós vivemos coisas no nosso dia a dia, nós começamos a descobrir que Ele é misericordioso para com as nossas vidas, que Ele ama as nossas vidas e Ele vai nos mostrando o caminho a ser trilhado. E por que eu digo isso? Hoje, por exemplo, alguns minutos atrás, eu e minha esposa ceamos. Fizemos a ceia do Senhor, estando em comunhão com Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, que o corpo e o sangue seriam para comunhão com Ele. Então, eu acredito profundamente que existe esta comunhão, é necessária esta comunhão. Mas o que eu quero dizer para vocês é sobre um texto, uma parte da ceia do Senhor, que é muito importante. Por quê? Porque daí, entendendo-se esta parte, é totalmente jogada por terra essa mentira que é pregada de que se você está no pecado, de que você está fazendo qualquer coisa errada, você não pode ceiar. Então muitos ali que estavam em cima do púlpito não podem ceiar. Muitos dos líderes não podem ceiar. Então não vai ter ceia na igreja. Porque todo mundo peca, todo mundo falha, todo mundo. Então, tipo assim, ninguém vai ceiar. Então, não tem santa... Era mais fácil os líderes falarem assim, gente, não vai ter santa ceia porque todo mundo está em pecado. Mas, tem algo muito importante que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu quero que vocês anotem o texto. Papel e canetinha na mão. Olha, para você que está passando a primeira vez, eu sempre falo isso. Papel e caneta na mão. Por quê? Porque quando Jesus falou sobre o Consolador e o Espírito Santo, o que ele falou? Ele deixou bem claro, olha... O Consolador e o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e falar com que vocês se lembrem daquilo que eu disse. Então, depois você vai para o seu lugar secreto, como diz a palavra, vai para o seu lugar secreto, ora, porque o Deus que te conhece, ele vai te dar discernimento, ele vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar. Então, vamos lá? Vamos lá. Primeiro texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, tá? Que é o capítulo onde está a ceia. Eu quero ler o versículo 28, 29 e 30. Eu vou ler a palavra. Por que eu gosto de deixar bem claro que eu vou trazer a palavra? Porque quando nós entendemos a palavra, nós entendemos aquilo que Jesus deixou bem claro. Eu tenho dito isso ultimamente porque o Espírito Santo tem me feito lembrar vocês. Jesus falou que, olha, se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso que diz que a verdade vos libertará. Jesus Cristo nos libertou. E se permanecemos na palavra, temos a sabedoria necessária para viver nessa terra. Porque, afinal de contas, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou ler aqui, é muito importante para que vocês entendam uma coisa. Amém? Então, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Amém?
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Tá bom? Eu vou ler então para vocês e vou trazer para vocês aquilo que o Espírito Santo já me trouxe esses dias de oração, mas que hoje eu falei para minha esposa, nós vamos fazer a ceia e nós vamos também, eu vou gravar o vídeo do canal. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgando a si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns, até aqui nessa versão diz, adormeceram, ou quer dizer, morreram. Gente, se existe uma coisa que me deixa muito entristecido, é que a doutrina humana, ela é cruel. Ela visa apenas privilegiar alguns, que muitas vezes nem poderiam também ser privilegiados. Aqui, quando diz, portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Olha só que clareza que é a palavra. Examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgando vocês mesmos. Por quê? Não é que você não pode ceiar. É importante que antes de você ceiar, você olhe para si próprio, consiga realmente admitir os seus erros, os seus pecados e as suas falhas, entregar nas mãos de Deus o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo e estar em comunhão com o Senhor. Porque estar em comunhão com o Senhor é que vai fazer você limpar o seu espírito, limpar a sua vida de pecados e falhas. Agora, por que ele diz assim, olha, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns já até morreram? Por quê? Se você não se examina e não ceia, como você vai sobreviver a tudo aquilo que são as consequências dos pecados, as consequências das falhas? Quando diz aqui muitos estão fracos, é porque sem estar em comunhão com Cristo, todos nós somos fracos espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Qual é o maior problema de você viver em pecado e não se examinar e não pedir perdão a Deus e tentar se corrigir? Vamos lá? Uma palavra bem simples está em Romanos. Está em Romanos. Quando fala o quê? Exatamente que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como é viver a palavra. Você vai lá em 1 Coríntios e fala assim, olha, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns já até adormeceram ou morreram. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, se vocês se examinam, confessam o seu pecado para Cristo e tentam melhorar, aí é a dádiva de Deus, que é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. E quando você confessa os seus pecados, se examina e está em comunhão com Cristo, é aí que você tem a possibilidade de ter essa questão da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está tudo muito claro. Por isso que eu falo, quando Jesus fala assim, ó, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, é quando ele diz assim, olha, na simplicidade do que eu vos deixar escrito, ou os apóstolos deixarem escrito, vocês vivam, porque eu não precisarei dizer absolutamente nada. Eu não estarei presente aí perto de vocês, mas vocês vão viver, conhecer a verdade que sou eu, que liberta. E o Espírito Santo me deu muito mais. Esses dias eu orando, porque eu oro muito.
no meu caminho logo cedo de casa até o trabalho, ou então durante vários momentos do dia, mas principalmente de manhã quando eu saio de casa, muitas vezes levo a minha esposa para o trabalho, depois eu vou tranquilo no meu lugar secreto. Qual é o meu lugar secreto? O meu lugar secreto é dentro do meu carro, quer dizer, do carro da empresa, onde eu tenho total liberdade de falar com Cristo, sem que ninguém ouça, sem que ninguém veja, sem que eu não precise dizer, olha gente, estou orando várias horas, estou orando por você, orando por fulano. Não, eu estou orando no meu lugar secreto, porque Deus que me conhece sabe por que eu preciso orar. E o Espírito Santo me revelou algo tão simples, sabe o quê? Que eu quero trazer para vocês mediante essa palavra. O que a palavra fala? Que a vida é como um vapor que se dissipa. O porquê essa comparação do vapor com a vida como um vapor que se dissipa? Porque quando a gente olha, por exemplo, o vapor que sobe, aos poucos ele desaparece. Ele permanece pouquíssimo tempo. Então você vê o vapor saindo, seja de uma chaleira, seja de onde for, e ele se dissipa. A fumaça ali, o vapor dissipa. E a nossa vida, ela vai ter um começo, um meio e um fim. O fim é assim, é como um vapor. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui 5 minutos. Você não sabe se vai estar vivo daqui uma semana. Mas algo muito importante que o Espírito Santo me revelou em relação a essa palavra sobre examinar-se a nós mesmos. É que nós precisamos nos examinar dia após dia, porque a passagem por esta terra, ela é passageira, mas para que nós possamos nos fazer entender a palavra, nos ajustar para o grande dia. Como assim o grande dia? O dia em que a nossa vida terminar e nós estivermos indo ao encontro de quem? De Jesus, a esta dádiva da onde? Da vida eterna. Com Cristo Jesus. Olha que incrível e simples é a palavra, e olha quanto incrível é o Espírito Santo, que realmente, como Jesus disse, ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos prova. E quando o Espírito Santo me revelou isso, ele disse, filho, é isso que você vai levar para as pessoas. Porque se você é do tipo de pessoa que acha que você tem o poder de resolver as coisas, que você é bom para resolver as coisas, que tem que ser do seu jeito, que o seu coração está preso no que fizeram contra você há quase 1 ano atrás e você ainda sente ódio, raiva. Isso prova que você não está em aprimoramento, que você não está em fase de você se examinar e mudar a sua vida para que você possa estar o quê? Apto a entrar pela porta do céu. E aí eu pergunto para você, se você é do tipo que não consegue se examinar, que Deus é esse que você serve? Ah, eu estou na igreja. Você está seguindo apenas a doutrina humana, então? Então, quando você está com pecado, você não ceia. Você não pega o suco nem o pão para cear. Sabe o que vai acontecendo? Você vai ficar enfraquecido e vai morrer. Como diz aqui. Você está fraco e daqui a pouco doente. E daqui a pouco você morre, porque você vai estar enfraquecido espiritualmente. Você não vai conhecer a verdade que liberta. Você não vai estar próximo desta dádiva da vida eterna com Jesus Cristo. Enquanto estamos nessa terra, gente, essa terra é só para aprendermos. Nós fomos abençoados por Deus o Pai de termos uma chance de aprender. Aprender. Quando eu começo a ver, por exemplo, quais são os meus pecados e falhas, eu sei quais são os meus pecados e falhas. Justamente por eu saber quais são os meus pecados e falhas, que eu falo para Jesus todos os dias, eu falo assim, Jesus, eu vou fazer o possível para evitar os erros, falhas e pecados que eu já conheço em mim. Se você já conhece aquilo que você faz de errado, se você já sabe o que é o teu maior pecado, se você sabe qual é a sua maior falha, qual é o problema de conseguir deter isso? Ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Está lá em Tiago.
É outra palavra simples e clara. Ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Aí você fala para mim, mas pastor, o meu pecado e a minha falha são muito difíceis. Eu não consigo me livrar deles. Gente, todos nós, o seu líder, o presbítero, seja lá quem for, todos nós pecamos de alguma forma todos os dias. Nós vemos os líderes, por exemplo, que eles ficam alimentando o ódio das pessoas contra outros. Ficam alimentando o ódio das pessoas contra outras pessoas. Ah, irmão, se o cara lá pisou em você, vai lá e dá o troco. Vingança não é de Deus. Dar o troco não é de Deus. Eles estão alimentando o ódio em você. E você vai vivendo por isso e não se examina a ponto de falar, Jesus, meu maior erro é esse. Então, meus queridos, quando nós entendemos a verdade, nós começamos a entender que nós precisamos estar nessa terra para nos aprimorarmos para o dia do encontro com Jesus Cristo. Agora, se você continuar fraco, você vai adoecer e você vai adormecer e não vai encontrar Jesus Cristo. Então, nesta noite, o meu falar para vocês é algo muito simples, você consegue se examinar e não mais cometer os pecados e falhas que você já sabe muito bem quais são eles. Você já sabe quais são os seus pecados e falhas, então consegue sim se libertar deles. Mas não deixe de ceiar. Porque se você não ceiar, você vai ficar fraco, doente, vai morrer. Muitos morrem sem conhecer a palavra, porque dão ouvidos apenas aos líderes, às doutrinas humanas. O próprio Paulo, o que ele fala sobre as doutrinas humanas? Que as doutrinas humanas não têm força e efeito algum espiritualmente sobre nós. Não nos melhoram, pelo contrário, pioram. Agora, o que Jesus falou? O que nós precisamos entregar a Ele? O nosso coração. Agora, se o seu coração é um coração duro, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio do porque eu vou fazer, porque eu isso, porque eu aquilo, sabe o que vai acontecer com você? Morte. Porque o salário do seu pecado, da sua falha, do seu eu, é a morte. É a morte. Quando você dorme de um dia para o outro, acorda para um outro dia, é um novo dia. O que ficou para trás foi apenas para aprendizado. Esqueça. Aqui na palavra também, olha como Jesus é sábio. Ele falou assim, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. O que ele falou na palavra? Olha, se você quer pôr a mão no arado e seguir e falar da verdade, você não pode ficar preso onde? No ontem, no passado, no que te fizeram. Então, meu irmão, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Quando eu me examinei esses dias atrás, mediante o que o Espírito Santo me revelou, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, por que pecamos nas mesmas coisas? Por que pecamos? Por que não ouvimos a palavra ou não lemos quando diz, ame a Deus, existe ao diabo que ele fugirá de vós? E quando lemos tudo isso, é tão simples, irmãos. Por isso quando Jesus fala, permaneça na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu continuarei pecando dia após dia, sim, mas como eu disse para Jesus em oração, Jesus, eu vou me aprimorar, porque quando a minha vida se dissipar nessa terra, eu quero abrir os olhos e ter um encontro com o Senhor. Eu quero o Senhor me recepcionando no céu. Eu quero o Senhor me dizendo, filho, eu estava te esperando. Eu não quero ter a triste notícia de Jesus falando assim, afasta de mim, pois eu não te conheço. Irmãos, se você está num ministério, se você vive uma doutrina humana que diz para as pessoas, olha, não pode ceiar se você estiver no pecado, caia fora.
Porque eu tenho certeza absoluta que muitos que ali vão para ceiar e ceiam estão no pecado, mas estão ceando. Porque não existe ninguém puro. Não existe ninguém livre de pecado e falha. Então o maior pecado e falha dos líderes é dizer assim, olha, se você estiver no pecado, não pode ceiar. Eles mesmos estão em pecado por mentir. Por falar que Deus quer dízimo, que Deus quer oferta. Bom, afinal de contas, quem quer dízimo e oferta é Jeová, ou outro Deus qualquer, menos Deus o Pai. Examine-se a si mesmo. Conte para as pessoas que elas têm que se examinar, mas que elas têm que ter comunhão com Cristo Jesus através da ceia. É o que vai fortalecer o teu espírito. É o que vai fazer você crescer espiritualmente, vencer os obstáculos e olhar para o seu eu e dizer assim, eu vou melhorar, eu vou tentar melhorar, mas perdão Jesus, porque eu vou continuar sendo falho e pecador, mas eu vou melhorar, eu não vou mais pecar naquilo que eu tenho feito com recorrência. Anotou? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Depois, Romanos, capítulo 6, versículo 23. E olha só que engraçado, aí eu vim aqui para falar isso para vocês, e vamos anotar outro texto, olha. Romanos, capítulo 6, eu vou ler agora do 20 até o 23, eu vou ler do 20 ao 23. Olha que bonita essa palavra. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Escravos de Deus, que quer dizer assim, pessoas necessitadas, dependentes de Deus, não escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, que palavra incrível. Romanos 6, do 20 ao 23. Mas a primeira palavra está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 28 até o 30. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, meus irmãos. Examinem-se. Mas não deixem de ceiar. Não deixem de estar em comunhão com Cristo Jesus. E vou falar para vocês o porquê. E vou falar para vocês, o próprio Jesus, quando ele fez a ordenação da ceia, ele mesmo disse que seria para estar em comunhão com ele. Então, meus irmãos, quem somos nós para ir contra aquilo que o próprio Senhor Jesus nos deixou de mais incrível, de mais importante, que é estar em comunhão com Ele. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? É isso, gente. Espero que agora, depois que vocês puderem ouvir este vídeo, ver este vídeo, vocês vão para o seu lugar secreto, falem com o Espírito Santo e se examinem. Porque eu sei que vocês vão dormir em paz. E amanhã será um outro dia e você vai acordar com essa palavra e você vai se examinar e você vai mudar. Porque quais são as coisas ruins desse mundo? Mentira, morte, você querer ser um assassino, você alimentar o ódio, você ser vingativo, você ser ciumento, você ser tantas coisas que vão fazer você ir para o inferno. Mas Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus, deu a oportunidade de você entender
que é possível estar em comunhão com Cristo, para que não mais você seja alguém totalmente pecador. Você continuará sendo falho e pecador, mas você vai ter um encontro com Jesus Cristo, porque a dádiva de Deus é essa. A dádiva de Deus é essa. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Olha, quero pedir a vocês que já são inscritos no canal há muito tempo, que vocês continuem a compartilhar os vídeos. Você que está passando pela primeira vez, por favor, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Não porque eu quero ter milhões de visualizações, de pessoas inscritas no canal. Eu quero pessoas que tomem posse da palavra e possam viver a verdade que está em Jesus. Esse é o meu maior desejo. Eu não desejo nada para mim, eu desejo para vocês. Examine-se a si mesmos. Amém? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando será, mas no momento oportuno o Espírito Santo vai trazer alguma coisa para que eu possa trazer para vocês essa verdade tão linda que é Jesus Cristo, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz, e valeu, ótimo final de semana para todos. É isso aí.